porque o Superior Tribunal de Justiça negou o primeiro recurso da defesa de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, hein? A defesa do senador queria anular o relatório do COAF que iniciou a investigação. Os ministros vão julgar ainda um habeas corpus que pede a anulação de todas as medidas cautelares. O ministro João Otávio de Noronha afirmou que o compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público, base da investigação, feriu o devido processo legal. A defesa de Flávio diz que o MP encomendou dados para persegui-lo. Os relatórios, argumentam os advogados, foram tão detalhados que poderiam configurar uma quebra de sigilo bancário informal sem prévia autorização da Justiça. Amanda Klein, traz para a gente, por favor, mais detalhes aí dessa história. Bom, na verdade, a decisão hoje representou um revés para a defesa do Flávio Bolsonaro. A investigação podia ser completamente anulada se uma decisão do STJ hoje fosse favorável à defesa do Flávio, mas nesse primeiro julgamento julgou justamente o recurso sobre o compartilhamento de informações de relatórios do COAF com o Ministério Público foi contra a defesa, né? Por 3-2, uma margem estreita, mas os ministros seguiram o relator Félix Fischer e entenderam que esse compartilhamento de informações foi usual, não teve nada de ilegal, de irregular. A defesa do Flávio alegava que esse compartilhamento foi muito mais amplo, né? Significou quase que uma quebra de sigilo fiscal e bancário que não poderia ter sido feita sem autorização judicial. Mas o Superior Tribunal de Justiça não acolheu essa justificativa, essa argumentação da defesa. Lembrando que já houve, há cerca de 2 semanas, uma outra decisão do STJ, e essa sim muito favorável ao Flávio Bolsonaro, porque anulou a quebra de sigilos fiscal e bancário do senador e também de 90 pessoas do entorno dele, inclusive do suspeito de ser o operador financeiro dessa rachadinha, que é o Fabrício Queiroz. Isso fez com que a investigação voltasse muitas casas. Mas se o STJ tivesse acolhido esse outro recurso da defesa, isso praticamente inviabilizaria a investigação e faria tudo cair por terra. Então, foi uma boa decisão do STJ, no sentido até de que o Ministério Público estava preocupado de que essa decisão de hoje pudesse gerar uma série de nulidades em outras investigações sobre combate à corrupção e lavagem de dinheiro. É importante lembrar que o COAF exerce um papel fundamental, porque o que ele identifica justamente essas irregularidades nas movimentações financeiras, né? Então, se eu sempre faço uma movimentação e de repente eu tenho uma movimentação muito diferente das que eu normalmente faço, o COAF pode alertar o Ministério Público que abre uma investigação contra mim. Então, é isso basicamente que ficou decidido hoje. Foi uma decisão importante, um revés para a defesa do Flávio, mas de qualquer forma ele já teve uma vitória importante com a anulação dos sigilos bancário e fiscal. A investigação voltou muitas casas. Perfeito, Amanda. E neste momento, para quem nos acompanha por imagens, está tendo a oportunidade de ver o julgamento do STJ nesse exato momento, julgando os habeas corpus tanto do Flávio Bolsonaro quanto do Fabrício Queiroz. Rodrigo Constantino, seu comentário. Paulo, o que a defesa do senador Flávio alegava era o Fishing Expedition, né? Isso é uma coisa muito grave, muito séria, se aconteceu, né? O que é isso? É você catar coisas para, de alguma maneira, incriminar alguém, né? Ou seja, é uma perseguição. Eu quero dar um exemplo, né? Porque como liberal, eu acho que todo cidadão deveria ter medo sempre desse tipo de prerrogativa na mão do Estado, né? Então eu quero dar um exemplo. O Obama, né, o presidente mais à esquerda que os Estados Unidos tiveram nas últimas décadas, o Obama fez isso usando o IRS, a Receita Federal, e perseguiu um grupo de mais de 400 conservadores, né? Isso é muito grave. A mídia, na época, abafou porque o Obama era o queridinho da imprensa. Agora, numa república, isso é perigoso. Então, o COAF identifica movimentações suspeitas, como a Amanda disse, se identificar alguma coisa, entrega para abrir uma investigação. O que a defesa do Flávio estava alegando é que a coisa veio pronta já e totalmente aberta. Os ministros do STJ estão identificando em maioria, né, contra, acho que o Noronha, né, que defendeu essa tese, que não houve o tal Fishing Expedition. Então, é importante deixar claro aqui que a alegação em si é sobre isso, e isso é uma coisa séria se aconteceu. Mas me causa alguma espécie quando a defesa vai muito nas tecnicidades, né? Porque normalmente é sinal de que não está conseguindo rebater o mérito, né?
Então, isso, via de regra, é um subterfúgio para quem não está conseguindo rebater o mérito. Parece que aconteceu essa rachadinha, que era uma prática muito disseminada, inclusive, não só em Brasília, como em tudo que é esfera do governo. E aí vem o meu problema principal, para não ficar a impressão do fishing expedition por parte da mídia e de todos os outros, né? Vamos sim cobrar até o final as investigações sobre essa suposta rachadinha, mas não só essa, né? Até porque na lista do COAF o nome do Flávio era o 17º em termos de montante. O primeiro era um petista, André Siciliano, que tinha movimentado mais de 50 milhões de reais. Vamos investigar todas as rachadinhas. É curioso demais que apenas uma cause tanto interesse por parte da imprensa. Marco, o Constantino cita tecnicidade, né, que a defesa do Flávio Bolsonaro está utilizando. Você acha que o senador está fugindo? Paulo, sabe que há uma lenda, né, um ditado no mundo jurídico que diz que advogado criminal bom acha sempre erro no processo. Então, se o cliente for culpado, ele acha um erro no processo para anular tudo. Isso é muito difundido no meio jurídico e parece estar sendo o caso. Mas eu queria me aprofundar nisso que o Constantino estava falando, porque é uma coisa técnica, mas muito importante. Veja, o que a defesa do Flávio alega, que inclusive foi um ponto destacado no voto agora há pouco do ministro Joel Paciornik, que é um dos ministros do STJ que está votando nesse momento, diz o seguinte, que o Ministério Público do Rio primeiro pediu para o COAF as informações e só depois que recebeu essas informações é que abriu oficialmente a investigação. E isso não pode por quê? Porque ou existe uma suspeita, e aí sim você vai buscar provas para comprovar aquela suspeita, ou você não pode ficar pedindo informações sigilosas, bancárias, ao Léo, para ver, vou ver se tem alguma coisa aí, para ver se eu posso abrir um procedimento ou não. É esse o problema que o Flávio Bolsonaro aponta e que o STJ entendeu que não há, apesar do ministro Joel Paciornik aí até apontar no voto dele esta questão. Esse é um critério técnico importante porque o Estado é muito poderoso. Muito poderoso. Então, se ele tiver poderes ilimitados para controlar a vida de todo mundo, aí o governante de plantão, ou o promotor de plantão, ou o juiz de plantão, pode se utilizar dessas ferramentas, dessas porteiras abertas, para hoje atingir quem você não gosta, amanhã pode ser você. É sempre importante reforçar muito isso, porque o Estado tem que ter seus limites legais para investigar, né? O procedimento investigatório tem que obedecer à lei. Agora, como a gente disse no começo, quando o advogado procura muita questão técnica e pouco debater o mérito da suspeita ou da acusação, mostra que tem algum problema aí. E uma curiosidade, Paulo, para terminar, esta turma aí é a mesma que analisou toda a Operação Lava Jato. Então, ela é considerada uma turma de experts de lavagem de dinheiro. E mais 2 ministros dessa turma são paranaenses aqui e conviviam nessa turma da Lava Jato, que é o Félix Fischer e também o Joel Paciornik. Então, o pessoal tem experiência em lavagem de dinheiro ali, então a decisão tem que ser respeitada. Muito bem, Marco. Amanda? Eu acho que isso que tanto o Marco quanto o Constantino trazem, né, são coisas muito importantes. Quando a gente fala dessas filigranas jurídicas ou tecnicalidades jurídicas, isso só quer dizer que o devido processo legal tem que ser observado, é um dos pilares do Estado democrático de direito. Todo mundo tem direito a isso, tanto é que a defesa usa esses argumentos, mas eu tendo a concordar também que há fartos indícios de que houve a rachadinha. A gente ontem mesmo falou de uma reportagem do portal UOL, dizendo que basicamente, mostrando que praticamente a rachadinha podia ser uma prática de família. Inclusive, a suspeita de que ela tenha acontecido, inclusive, no gabinete do presidente da República, Jair Bolsonaro, quando ele era deputado federal, né, com quantias de dinheiro sendo sacados, salários de servidores do gabinete, que sacavam 72% desses salários em dinheiro vivo. Então, isso é um indício forte de rachadinha. Quando Constantino fala, o Flávio Bolsonaro era o 17º nome naquela lista, o primeiro é do deputado André Siciliano do PT, concordo, todos têm que ser investigados, mas pelo fato de ser o filho do presidente da República, obviamente que isso chama atenção no Brasil, chamaria atenção em qualquer lugar do mundo, né? O que eu noto aqui é uma defesa que
está tentando de todas as formas anular o processo e, obviamente, há indícios, fatos de irregularidade. Parece que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem um caso muito forte, isso sem contar que agora o foro privilegiado do Flávio também foi invocado pela defesa, está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, né, que ainda deve soltar isso para a segunda turma decidir se ele terá foro privilegiado ou não. Então, a defesa usou de inúmeros instrumentos, de inúmeros subterfúgios jurídicos para não responder ao mérito da questão.